Talvez nesse momento você esteja vivendo um momento de sofrimento, um momento em que você foi pego de surpresa e que parece que sua vida tá de cabeça para baixo. E aí você pergunta para Deus: Senhor, por que todo esse sofrimento? Já faz algum tempo que eu tenho percebido, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas e de pessoas famosas que vocês também talvez possam conhecer, que elas tinham uma vida com Deus, elas serviam a Deus de determinada forma e a gente via claramente Deus em tudo que elas faziam. Elas exalavam o perfume de Deus. E de repente começaram a ficar famosas ou conseguiram coisas, foram sendo abençoadas e conseguindo coisas que elas queriam, que elas desejavam, e elas foram perdendo aquela essência. Se é um youtuber e a pessoa gravava vídeos cristãos que falavam muito de Deus, que Deus falava muito através daquela pessoa, de repente ela começa a gravar aqueles vídeos que é muito modinha, que viralizam, e dar uma de blogueirinha, ficar fazendo propaganda de tudo, e começa aquilo subir para a cabeça. E de repente os vídeos do reino de Deus, de palavra de Deus, que são para edificar a vida das pessoas e que elas não vão ganhar nada financeiramente, acabam ficando para lá e você não vê mais. Ou seja, a gente imagina que se isso está acontecendo na vida profissional ou no caso de youtuber, assim, na frente das câmeras, que tá todo mundo vendo, imagina como que tá a vida pessoal da pessoa. Claramente a gente vê que ela perde a essência dela, porque pra mim é impossível uma pessoa que é influente, que ela sabe falar bem diante das câmeras, que ela tem canal, que ela tem muitos seguidores e ela é cristã, ela não usa isso para atrair pessoas para Cristo, para abençoar a vida das pessoas, para pregar o evangelho e cumprir o chamado dela, alcançando todas essas pessoas que ela tem na vida dela. Claro que você não precisa ficar falando de Deus o tempo todo, de coisas espirituais, mas você simplesmente deixar de falar ou nunca falar, eu sinceramente não consigo entender, eu acho muito estranho. Então, são pessoas que eu começo a ficar um pouco distante e que eu vejo que a pessoa tá ficando muito superficial, sabe? Perdendo a essência dela. E tem muitas pessoas, não só no YouTube, mas pessoas conhecidas, famosas, que eu percebi isso acontecendo. E aí, de repente, veio algo de ruim na vida delas, um sofrimento, algo que mexeu muito com elas, e elas começaram a ficar quebrantadas, começaram a buscar mais a Deus novamente. E começaram a voltar para aquele caminho de abençoar vidas, voltar à essência que elas tinham. Isso também aconteceu comigo, tanto aqui no canal quanto na minha vida pessoal. Eu passei por momentos meio turbulentos de mudança tal, com relação à igreja e várias coisas, e crenças também. Então, eu comecei a ficar muito perdida em tudo que eu ouvi e tudo que eu comecei a aprender. E aí, aqui no canal mesmo, vocês podem perceber algum tempo atrás que eu fui perdendo essa essência também. Eu gravava bastante vídeos cristãos, eu falava bastante de Deus, eu era bem ativa nas redes sociais, no Facebook, tinha muitos blogs, páginas e tal, e sempre falando da palavra de Deus. E depois eu comecei a ir para outro caminho. Comecei a falar sobre várias outras coisas, mas comecei a deixar a palavra de Deus um pouco de lado. Por quê? Porque a minha vida espiritual foi se esfriando um pouquinho. Eu comecei a deixar essa vida espiritual também um pouco de lado. Então, como eu ia transbordar para vocês, vim aqui trazer para vocês a palavra de Deus ou algo que eu não estava vivendo, sendo que eu não tinha esse alimento, eu não estava tendo esse alimento na minha vida. E passei por diversos momentos e vi que realmente eu precisava voltar àquela essência e focar no que realmente é importante. E aí eu voltei a fazer aquilo que eu sempre amei fazer aqui, que é falar de Deus, que é abençoar e edificar a vida de outras pessoas. Eu ainda não voltei àquela essência, mas eu tô me redescobrindo nesse ponto, nessa vida espiritual. O importante é que eu não estou deixando de fazer aquilo que eu creio que Deus me colocou para fazer. E como eu falei pra vocês, eu vi isso acontecer na vida de outras pessoas, tenho visto acontecer na vida de muitas pessoas e também na minha.
E aí esse sofrimento que eu vejo que Deus permitiu na vida dessas pessoas, parece que fez com que elas voltassem à essência delas. E depois disso que elas voltaram para o propósito inicial e voltaram, né, a exalar Deus na vida delas. E talvez você não seja youtuber, você não seja conhecido nem famoso, mas você é um influencer. Talvez você não seja um influencer digital, mas você é um influencer de Cristo. E você tem que influenciar as pessoas de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira que as pessoas vejam Deus em você. Se você é cristão, é mais do que a sua obrigação fazer isso. Você não pode agir como as outras pessoas que não são cristãs. Você não pode fazer o que elas fazem e achar que é tudo normal, que tudo pode, que Deus não se importa. A gente tem que ser luz em meio à escuridão, a gente tem que brilhar onde as pessoas não brilham e a gente tem que fazer a diferença. É impossível você ser cristão e não fazer a diferença aonde você for. E talvez você esteja passando por algum sofrimento, algo na sua vida que você fica se perguntando, mas por quê? Por que você está passando por isso? O que está acontecendo? O que você fez para merecer isso? E a resposta pode ser exatamente essa. Será que você não perdeu a sua essência? Porque em algum momento da nossa vida, nós como cristãos, a gente corre esse risco de perder a nossa essência. Ainda mais como o mundo de hoje tá cada vez pior. A gente acaba sendo influenciado. E se a gente não tiver uma busca constante em Deus, se a gente não caminhar conectado com Ele o tempo todo, a gente perde essa essência. A gente se deixa levar pelas coisas que são oferecidas pra gente e que não agradam a Deus. O sofrimento, ele não só deixa a gente mais forte, como também nos faz voltar pro caminho principal, que é Jesus.